Você sabe qual é o santo que é padroeiro dos bons conselhos? Bom, nós vamos falar dele hoje, mais um testemunho de um santo que pode nos ensinar aquelas riquezas extraordinárias contidas dentro do coração dele, que foram ali reveladas por Deus. Vamos mais uma vez à história dos santos. E se você está chegando a primeira vez, se inscreva no canal e vamos juntos percorrer esse itinerário. Bom, vou falar hoje então do Santo Antônio. Não é aquele Santo Antônio de Pádua conhecido nosso, mas é um Santo Antônio, filho único de Nicolau e Tomasina. Ele viveu com influência a Idade Média com a Renascença e soube contrapor a austeridade medieval, a busca descontrolada de prazeres que o neopaganismo renascentista procurava ressuscitar, ou seja, trazer para a vida cotidiana do povo. Imagine vocês que este pequenino, sempre ele teve uma estatura muito baixa, por isso era chamado de Antonino. Por isso, aos seus 10 anos, ele costumava ir todos os dias à igreja de São Miguel, onde ali ele rezava, aos pés do crucifixo, diante do altar de Nossa Senhora, recitando a ela o ofício da Imaculada Conceição, e recebeu a virtude da pureza. Você que tem procurado essa virtude, faça esse caminho também, diante do crucifixo, diante ali da presença de Nossa Senhora, que nos dá esta graça, sobretudo, de buscar a santidade e a virtude da pureza. Aos 15 anos ele frequentava, assim, profundamente toda esta realidade religiosa. Ele resolve entrar na ordem dominicana, foi procurar um frei chamado Giovanni, prior do convento. O frei, vendo a estatura dele frágil, coloca ele ali, vê como se poderia ou não ser postulante, e ele acha que não teria condições devido ao rigor das regras. Perguntou-lhes matéria, sobre aquilo que ele deveria conhecer, saber, e Antônio ele respondeu: ao direito canônico, pois desejava conhecer os desígnios sobre a alma. Então o prior pediu que procurasse somente depois de aprender de cor o código, ou seja, o direito canônico. Olha só, ele impôs isso tudo, porque pergunta para ele o que você precisa. Ele fala do direito canônico, então vai ter que aprender. Um ano depois, este pequenino retorna com todas as regras e o texto do direito canônico aprendido na ponta da língua. O frei viu nisso um evidente desígnio divino, pois o que lhe pedir era quase impossível. Eu digo realmente, é quase impossível alguém conseguir isso. Mas quando Deus deseja, nada impede uma alma de poder responder. Então ele entra na ordem dos pregadores. Antonino tinha apenas 16 anos e com o tempo ele aperfeiçoou-se no estudo, tornando-se um eminente teólogo. Antonino foi ordenado bispo da cidade de Florença. Olha só o que Deus faz, como que ele vai usando as suas estratégias. Começou lá, pequenino, diante do altar de Nossa Senhora, diante do crucifixo, rezando a ela. Bom, ele vai passar, assim como também bispo, a realizar ali, tentar fazer os caminhos contra aquilo que são os cismas que vão acontecendo naquela época. Ele queria, sobretudo, que o povo permanecesse sempre fiel, sem hesitação naquilo que a fé nos designa. Ele tem uma vida assim muito santa, austera. Houve naquela época uma peste devastadora, nós podemos, de certa forma, também tocar um pouco do que é isso, Ele vai viver junto com o povo, passar tudo isso, e com apenas 29 anos, ele vai vivendo todas essas realidades, como bispo já. Devido justamente a essa peste, ele vai se refugiar em Cortona. Ali ele torna-se prior, ou seja, responsável superior de um mosteiro. Ele vai mostrar aos seus subordinados o que deveria fazer e o que deveria evitar. Aquilo que se faz através de palavras e se faz também, ele vai fazer através de exemplo. Ele entendia muito bem como extrair aquilo que é essencial. Ele vai então fazer aquilo que é uma expressão do seu conhecimento teológico, que ele vai estabelecer também como um caminho religioso de santidade. Ele vai dizer o seguinte nesse resumo, nesse entendimento teológico dele: o primeiro dever é de dar o exemplo. O mestre deve prestar a conta
a Deus de todos aqueles que lhe estão submissos e merece a morte cada vez que lhes oferecer um mau modelo. O prior tem a obrigação de se inquietar a respeito de cada um dos seus religiosos e, em particular, de tratá-los segundo as suas necessidades. Que ele reprima os agitados e sustente e encoraje aqueles que passam por dificuldades, que apoie também os doentes e tenha paciência em relação a todos, que explique e faça observar as regras, zele para que a sua autoridade não seja desprezada, mas o amor deva estar acima de tudo, e que a virtude faça com que ele seja amado, e a virtude principal seja a humildade. Olha que interessante. Ele deixa esse ensinamento para que os monges possam seguir este caminho. Ele se torna então mosteiro ali no convento de São Marcos, em Florença, e após a sua morte vai ser substituído. Ele vai muitas vezes ser ameaçado, né, pelo Papa, né, de excomunhão, por falta de comunhão, de fidelidade, por não aceitar os cargos que depois lhe é sujeitado de ser cardeal. Na tentativa de rejeitar o cargo, que não teve como, devido a todas essas coisas de declarações de excomunhão, caso ele não aceitasse, ele vai dizer as seguintes palavras: Senhor, aceito este cargo contra a minha vontade, para não resistir àquela de vosso vigário. Assistir-me, pois, Senhor, portanto, sabeis que eu necessito. Ou seja, eu não posso desprezar, porque o vigário, o Papa, me pediu tudo isso, me ordenou, e agora o Senhor possa me dar a graça de poder responder. Então ele vai se ascender nesta vida religiosa, a cargos que depois eram muito assim desejados por outro, mas ele realmente sempre lutando com aquele espírito renascentista, né, do poder, das conquistas, né, das expressões, né? Então sempre isso ele se manteve como que reservado. Sua atitude de humildade, como ele mesmo falou aos monges, um prior deve ter uma virtude principal, a humildade. Ele era muito então exigente consigo, mas era muito manso, né, muito simples, paciente com os outros. Essa deve ser a realidade de todos nós, devemos buscar isso. Apesar das inúmeras obrigações assim impostas por ser bispo, jamais perdia a solidão, a paz, a serenidade de coração, estando continuamente voltado à contemplação. Às vezes a gente tem tantas coisas para fazer e acaba perdendo aquilo que é principal. Quando ele mesmo recebeu todas as graças, né, e justamente através da autoridade, né, desse espírito reformulador, né, que ele vai trazendo dentro deles, vai acontecendo muitos milagres, né? Se percebe assim em volta do nome dele esses milagres acontecendo, né? E isso vai, sem dúvida, fazer com que várias pessoas cada vez mais se aproximem e falem da sua santidade. Ele vai falecer e as suas últimas palavras foram: servir a Deus é reinar. O reino é servir a Deus. Bom, seu corpo foi velado durante 8 dias, né, exalando o agradável odor, ou seja, a santidade. Né? Também as pessoas que foram lá e realmente queriam ali prestar uma homenagem, muitas pessoas queriam passar e beijar os pés, né? E durante esse velório foram acontecendo vários outros milagres, e a sua canonização foi em 1523. Este Santo Antônio de Florença, que você talvez não conhecia, né, e que também é uma novidade para mim, você vai percebendo mais um santo, uma riqueza para cada um de nós. Lembre-se, a virtude da humildade. Servir é reinar. Reinar com Deus é servir. Por isso, tomemos este caminho que este santo também perseguiu, para que possamos também com a nossa vida frutificar a vida de tantas outras pessoas. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, te espero amanhã.